Eu acho que já contei essa história aos amigos. Eu fui, durante um tempo da minha vida, seminarista. Antes de entrar para o seminário, passei um ano trabalhando numa paróquia. E como era motorista, de vez em quando era designado ou pela minha paróquia ou pelo meu bispo para pegar pessoas, padres ou freiras e levá-los a determinados lugares, padres que vinham à cidade de Foz do Iguaçu, e muitas vezes ia eu lá como motorista para levar padres daqui para lá e de lá para cá. Numa dessas tarefas designou-me o bispo, então, na época, Dom Olívio Aurélio Faza, um bispo nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi bispo muitos anos da Diocese de Foz do Iguaçu. A pedido do bispo, fui eu buscar um certo padre chamado Arturo Pauli, na sua paróquia, para levá-lo ao centro da cidade, onde ele faria uma celebração eucarística. Foi o meu primeiro contato com Arturo Pauli. Chegando na sua residência, bati palmas, uma casa de madeira grande, com um porão. Saiu de lá do porão o padre. Chamou-me para entrar, eu entrei, o porão era de alvenaria, muito bem construído, mas não tinha móvel algum. O padre pediu-me que fosse até o quarto dele ajudá-lo com uns livros que ele tinha que levar também para outra paróquia, se não me engano. Bem, eu fiquei um pouco, confesso a vocês, eu fiquei um pouco admirado de não ver quase móvel nenhum. Uma cozinha muito simples, pequenininha, uma sala e um quarto. Era o porão onde vivia o padre. E eu, garoto não, já adulto, perguntei: o senhor mora aqui? Sim, mora aqui, mas onde estão os seus móveis? Não, eu tenho uma cama, tenho um criado mudo, uma mesa na cozinha, 2 cadeiras e é tudo o que eu preciso. E onde está o seu guarda-roupa? Ele tinha uma arara com algumas peças de roupa apenas. Ele disse: o meu guarda-roupa está aqui, mas no momento está muito cheio. Eu tenho muito mais roupa do que preciso. Bem, esse foi o primeiro contato com o padre Arturo Pauli. Outras 2 ou 3 vezes fui eu lá buscá-lo para levá-lo a algum outro lugar. Na última vez que o encontrei, eu perguntei: preciso voltar a semana que vem? E ele me disse: não, semana que vem não, porque eu estarei em Israel. Era fim de ano. Eu fui para o seminário propedêutico e lá no seminário propedêutico, algum tempo depois, num jornalzinho da cidade, li a seguinte matéria: Padre Arturo Pauli é condecorado em Jerusalém por ter salvo judeus na Segunda Guerra Mundial. O padre que morava num porão, numa diocese, numa paróquia muito pobre da diocese de Foz do Iguaçu, era um herói de guerra, um herói para o povo judeu. Foi lá em Israel receber uma medalha de herói, uma medalha importante de amigo do povo judeu. Bem, trago isso na minha biografia, mas estou dizendo isso não para exaltar-me, mas para lembrar que segunda-feira, na próxima segunda-feira, o Vaticano abrirá os seus arquivos secretos de guerra. Será aberto a pesquisadores e estudiosos tudo o que se refere à Segunda Guerra Mundial, principalmente arquivos secretos, por exemplo, do Papa Pio XII. E, é claro, não precisamos dizer, esses serão os mais procurados, porque paira sobre Pio XII, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a suspeita de que foi o Papa que poderia ter ajudado os judeus e não os ajudou. A suspeita de que foi um Papa que não condenou o nazismo e, portanto, sua omissão levou milhões de pessoas à morte. O maior problema moral do mundo no século XX, a Segunda Guerra Mundial, para muitos, é também fruto do descaso papal.
Bem, tudo isso estará aberto à pesquisa, ao estudo. O Vaticano já anunciou que existem sim documentos secretos, principalmente sobre o Papa Pio XII, que virão à luz do dia. Documentos que até hoje ninguém conhece. Bem, suspeitas à parte, o Jewish News Syndicate diz que este é sim um Papa controverso, porque, na opinião de alguns historiadores, Pio XII manifestamente falhou em proteger os judeus da Europa ou, efetivamente, protestar contra o seu destino, mesmo aqueles que estavam sob seu próprio nariz, debaixo do seu próprio nariz em Roma, durante o Holocausto nazista. Mas, diz o Jewish News Syndicate, outros historiadores têm uma visão diametralmente oposta, sustentando que Pio XII fez realmente tudo o que pôde para defender os judeus da Europa e que ele será lembrado por ter salvo, citando aqui o historiador Sir Martin Gilbert, centenas de milhares de judeus. Bem, o que efetivamente acontece nesse caso é que Pio XII, e isso é fato, nunca se manifestou abertamente contra os horrores do nazismo na Segunda Guerra. E, portanto, isso é associado à morte em escala industrial dos judeus, ou seja, algo que também favoreceu o Holocausto. Agora, é preciso considerar o seguinte: depois de segunda-feira teremos mais clareza sobre o assunto, mas podemos já de antemão esclarecer algumas coisas. Pio XII, em primeiro lugar, salvou a Igreja Católica. Sim. E, para isso, teve que ser bastante diplomático. Ninguém em sã consciência duvida que um Papa sem exército, ainda que comandasse milhões de judeus pelo mundo, mas um Papa sem exército, não poderia fazer frente ao fascismo na Itália e ao nazismo na Alemanha. Porque se Pio XII abrisse o bico, como se diz, certamente veria o Vaticano invadido por soldados da SS e soldados de Mussolini, seria levado cativo ou morto e lá no seu lugar colocado algum representante do Terceiro Reich, certamente, para manter a igreja sob o domínio alemão. Sobre isso não deve pairar nenhuma dúvida. Ou alguém duvida que Adolf Hitler seria capaz de destituir um papa e colocar um agente seu na cadeira de Pedro? É claro que não. Papa Pio XII conseguiu diplomaticamente manter-se intacto, ou pelo menos manter a igreja na sua estrutura e também como um Estado intacto durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nada impediu que verdadeiros católicos fizessem o seu papel, como centenas de relatos apontam. Muitos padres, muitas freiras e muitos leigos católicos, sob a batuta de Pio XII, ajudaram, colocando em risco suas vidas e a vida de seus familiares, a salvar muitos e muitos e muitos judeus. Isso é um fato. Na forma discreta de Pio XII, sob a forma discreta de Pio XII, escondia-se, claro, um incentivo para que se ajudassem judeus, para que os católicos ajudassem judeus. Todos os católicos ajudaram aos judeus? Evidente que não. Na Alemanha, por exemplo, lembra o Jewish Syndicate, católicos matavam judeus de segunda a sexta, descansavam no sábado e no domingo iam à missa.
Mas essa divisão sempre existiu. O catolicismo nunca foi, digamos, isento de pecado ou mácula, ou melhor, os católicos. E isso vem de longa data. Basta lembrarmos que quem traiu Jesus foi alguém de dentro da igreja. Mas, seja como for, tudo isso que se fala em tom especulativo sobre Pio XII, tudo isso será esclarecido de segunda-feira em diante. Certamente, todo o processo de investigação, leituras de documentos, levarão, quem sabe, anos. Mas uma coisa é certa, daqui para frente, tudo que se falar sobre Pio XII será embasado em documentos. Porque, convenhamos, se existe um Papa que todo mundo fala e ninguém conhece de verdade, é Pio XII. Quem sabe o Papa mais injustiçado da história? É isso que nós veremos daqui para frente. Se Pio XII foi realmente inimigo dos judeus, colaborou com o nazismo através do seu silêncio, ou se o seu silêncio foi uma estratégia para proteger a igreja e salvar judeus. Tudo isso ainda ficaremos sabendo. Mas uma coisa é certa, meus amigos. Quem sabe daqui 2 ou 3 anos, jamais se falará sobre Pio XII sem o mínimo conhecimento de causa. Porque, repito, se tem um Papa que todo mundo conhece e todo mundo fala, é Pio XII. Porém, se tem um Papa que ninguém conhece, é também Pio XII. Que estranha dicotomia. Até depois, amigos.